E agora, vamos para o nosso doutor Gevô. Doutor não. Boa noite a todos. Não tem apresentação. Ah, não tem não? Então tá bom. Tem. Então. Obrigado. O cara, quando é muito bom, fala assim. Na hora, vai lá. Na semana passada, a Elaine e o Moreira me pediram para falar sobre alguma coisa, construção, ligada à construção. Eu pensei, então eu vou falar sobre como analisar um bom negócio em construção ou como fugir de um mau negócio, né? E eu quero abrir isso aqui fazendo uma declaração que muita gente não concorda, mas eu, antes de ser construtor, eu sou economista. Na economia, a gente tem um conceito chamado de expectativas racionais, que parte do princípio de que os agentes econômicos tomam as suas decisões com base na razão. Se a gente for tomar a nossa decisão com base na razão, compra de casa própria nunca é um bom investimento. Nunca. Do ponto de vista financeiro, nunca é. Você pode dizer que quer comprar porque quer ter a sua casa do sonho, porque quer ter o seu cantinho próprio, blá, 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 mas se você for pensar friamente, não é um bom investimento. E quando é o seu primeiro imóvel, é pior ainda, e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar sempre dados com o maior prazo possível. Se a gente fizer uma análise de 2008 até agora, ele vai ser completamente deturpado pelo acontecimento que foi em 2008. Mas pegando dados aqui dos Estados Unidos, de 1964 até hoje, os imóveis residenciais valorizaram-se em média 5,4% ao ano. Uma média de 5% ao ano de valorização. Então a pessoa que compra o imóvel, não vou pagar aluguel e ainda valoriza. Valoriza 5%. A inflação média no mesmo período foi de 2,5%. Então o que você ganhou de fato foi 2% ao ano, como um investimento num imóvel. E para muita gente, se não a maior parte, quase que todo o seu patrimônio está em imóvel. Agora deixa eu piorar a situação. Para você manter esse imóvel, você tem que pagar um seguro. E aqui na Flórida, no caso, o seguro é o seguro mais caro dos Estados Unidos. A média nos Estados Unidos para um imóvel de $200 mil é aproximadamente $1.200. E aqui na Flórida, a média é o dobro, $2.200, $2.400 para o valor desse imóvel. Lembra que você está dentro da imobiliária e eu vivo disso. Não tem problema. Só para deixar claro, eu estou dando corda para você. De alguma forma isso vai me ajudar. A diferença... exatamente, eu estou dando conta que eu sei que de alguma forma vai me ajudar. A diferença é que o comprador do seu imóvel próprio não o compra pela razão, compra pela emoção, e é por isso que ele faz essa decisão. Então pode ficar tranquilo, porque a pessoa vai... As pessoas... No matter what, as pessoas vão continuar comprando, seja por um lado ou pelo outro. Então se a gente pegar $2 mil por ano em relação ao imóvel de $200 mil, a gente está falando de 1% ao ano. Então eu tinha 2,5% líquido, já perdi mais 1% para o imposto. Então eu estou ganhando na prática 1% ao ano. Quanto que é o property tax aqui? Putz, em média quase 2%. Já ficou negativo. O custo de carregamento do imóvel já ficou negativo. Então imóvel próprio, vou comprar a casa própria porque é melhor pagar o mortgage do que pagar um aluguel, porque daí eu tenho o bem. Quando a gente bota o mortgage, aí que a conta foi pro saco. Num imóvel de $300 mil, para vocês terem uma ideia, se a gente financiar 65%, que o americano acaba financiando mais, às vezes até 90 e poucos. Então eu estou pegando 65%, ao longo de 30 anos, você vai pagar $97 mil de juros, com uma taxa de juros de 5%. Estou pagando a realidade das pessoas que estão... Aproximadamente 1/3 do valor do imóvel. Ao longo de 30 anos, a gente está falando que o seu imóvel, só para recuperar os juros, teria que se valorizar 30%. Em 30 anos, 1% ao ano. Então isso que ele teria que valorizar. Então no final das contas, a compra da casa própria, ela te dá um prejuízo de aproximadamente 1 ou 2% ao ano, sem considerar nenhuma manutenção. Nenhuma. Você não fez manutenção nenhuma nesses 30 anos. Se você tiver que fazer manutenção, porque vem um furacão, porque aconteceu alguma coisa, aí a conta fica pior ainda. Você quer comprar um imóvel porque a casa do seu sonho, não tem problema nenhum, não é um pecado. Mas dizer que é melhor pagar o mortgage do que pagar o aluguel não é tão bom assim. Então qual que seria a saída?
Compra 2 imóveis. Vamos lá. Pensa o seguinte, eu só falei do ponto de vista financeiro. Pensa do ponto de vista de risco agora. Você tem um trabalho, você tem uma renda. E você tem um imóvel próprio. Que se você comprou à vista, ele tem um custo de manutenção. Tem o property tax, você tem que pagar todo ano. Se você não pagar aqui, o governo toma o seu imóvel e toma mesmo. E você tem a manutenção dele e tudo mais. Worst case scenario, você perdeu a sua fonte de renda. Como é que você vai pagar isso? Perdeu a fonte de renda, não pode trabalhar, não tem o seguro da Five Rings, não tem o que fazer. Vai perder o imóvel para o governo ou vai ter que queimar o imóvel e viver de aluguel. Então, na minha opinião, olhando do ponto de vista das expectativas ou das decisões racionais, indo por mais racional e menos pro emocional, a minha sugestão para as pessoas é que o seu primeiro imóvel fosse um imóvel que gerasse renda. E você continua vivendo de aluguel. Porque aí você já criou um benefício do ponto de vista de risco. Se você vive de aluguel, mas ganha aluguel de outra fonte, você pode ficar desempregado e que teto você tem? Você vai pagar o seu aluguel onde você mora com o aluguel que você recebe daquele imóvel que você comprou. Então você já resolveu, você criou uma despesa no aluguel, mas antes você criou uma receita tendo esse imóvel aqui, com essa receita. Se quiser fazer melhor ainda, em vez de comprar um apartamento, cara, eu tô jogando teu jogo hoje, muito bom. Em vez de comprar um apartamento, oferecimento Decorus Realty. Ao invés de comprar um apartamento de 300 mil, eu fiz essa conta para um cliente meu, para um investidor meu que queria fazer alguma coisa. Ele queria comprar um imóvel de 300 mil para ter a renda de aluguel. Eu falei, cara, pensa bem. Se você comprar um imóvel de 300 mil à vista para alugar e o cara sai, você vai perder 100% da sua renda. Aí eu fiz a conta para ele de um multifamily. Um multifamily de 800 mil dólares. Tinha 4 unidades. 5 unidades. Ele ia ganhar de receita líquida 4.200 dólares por mês. Ia pagar de mortgage de 2.500. Então ele ia ter um saldo de 2.000 dólares por mês, mais ou menos. Então, com o mesmo valor, com os mesmos 300 mil, que ele deu 300 mil de entrada e financiou o resto, ele dobrou a renda dele, do que ele ganharia se ele alugasse o outro imóvel, e diluiu o risco dele em 5. Porque antes, se um inquilino saísse, ele perderia 100% da renda. Agora, se um inquilino sai, ele tem os outros 4. E assim ele criou renda. Beleza, ele criou uma fonte de renda. Com esses 2.000, ele pode acumular, pode gastar, pode fazer o que ele quiser. Guarda mais dinheiro e aí sim compra a sua casa própria. Porque daí uma receita paga a outra despesa. É uma excelente estratégia. Vai demorar mais? Vai. Mas qual é o problema de morar de aluguel? Tenta um imóvel bom aqui, 15 mil imóveis disponíveis para vender em Miami. Imóvel bom é o que não falta. Então, eliminado que compra de casa própria não é um bom investimento, vamos falar de investimento agora. Quando você investe no setor imobiliário, investir parte do princípio que você vai botar dinheiro para tirar dinheiro. Não para tirar menos dinheiro. Então, dentro do setor imobiliário, a gente pode investir, dentro da construção civil, a gente pode investir de duas formas. Ou a gente vai construir algo, ou a gente vai comprar algo pronto. E a decisão entre construir e comprar é uma única só. Se comprar algo próprio for mais barato do que construir algo, você compra. Se construir for mais barato, você constrói. Tem o horizonte temporal, tem que analisar se vale a pena nesse tempo ou não. Mas se você se planeja para tudo, qual é o problema de se planejar para, em vez de comprar uma casa hoje, comprar um terreno com o Gabriel e construir a casa dos seus sonhos? Com quem que seja. Com a casa dos seus sonhos. Você vai pagar, em média, 30% a menos do que uma casa própria e você tem a sua casa, de fato, dos seus sonhos. Você, cadê o financiamento? Não está aqui. O financiamento você consegue financiar a obra igual. Então você de cara economiza 30% e vai ter o imóvel do jeito que você quer. A mesma coisa para os imóveis industriais e residenciais. Às vezes galpão industrial, quando são galpões muito antigos, tem galpão que hoje é vendido abaixo do preço de reposição. Ou seja, construir um galpão sairia mais caro do que comprar aquele pronto. Daniel, mas por que isso acontece? Porque o cara já está carregando aquilo há 30 anos, está carregando receita daquilo há 30 anos, então às vezes ele não consegue recompor todo o preço de mercado dele no imóvel, porque o imóvel dele é velho, é desatualizado. Então, às vezes, aquilo ali vale a pena comprar. Existem fundos de investimento aqui em Miami que trabalham só com isso. Eles montam um fundo de investimento e saem em busca de aquisição de galpões industriais ou de prédios comerciais, cujo custo de aquisição
é menor do que o de reposição. Ou seja, é mais barato comprar pronto do que construir um novo. Então, entre construir e comprar, essa é a decisão. O que é mais barato? Construir algo ou comprar aquele que está pronto? Lógico que tu está falando de um apartamento aqui, comprar um apartamento vai ser mais barato que construir um prédio, né? Então, essa decisão vale muito mais para casas single family homes ou para imóveis comerciais. Às vezes é mais barato comprar do que construir, às vezes é mais barato construir e comprar. Agora, depois que você compra esse imóvel para investimento, o que você vai fazer com ele? Você tem basicamente duas opções. Ou você vai vender esse imóvel, né, porque você comprou por um preço e vai vender por outro, ou você construiu por um preço e vai vender por outro, ou você vai fazer renda com esse imóvel, vai alugar esse imóvel por um período de tempo. Aí você precisa analisar qual é o retorno que cada um deles vai dar. E basicamente isso vai depender muito do risco que você quer correr. E às vezes o 6 é melhor do que o 15 ou do que o 20. Então muita gente, principalmente do Brasil, que a gente tem a cultura de taxa de juros muito alta, quantas vezes tu já teve que ter essa conversa? O cara vem do Brasil, imaginando que ele vai comprar um imóvel de aluguel e vai ganhar 10%, 15%, porque lá no Brasil a taxa de juros durante muito tempo foi isso. Há 2 anos atrás o Tesouro Direto estava pagando 18% ao ano. Então quem é que vai arriscar qualquer coisa se o governo que pode imprimir moeda me paga 18% no final do ano de juros, sem risco nenhum? Então eles vêm com essa cultura deturpada de lá. E antes da crise, era normal tu ter aluguéis no Brasil. Antes do boom imobiliário no Brasil, desculpa, quando tu não tinha oferta de produto, era normal as pessoas comprarem sala comercial e ganhar 1% ao mês, 1 em alguma coisa. Hoje já não é a realidade. Mas o passado fica na cabeça. Porra, eu já ganhei isso, então agora eu quero tentar repetir o máximo possível. E ele chega aqui e se depara que não consegue. Normalmente aqui a gente está falando de 6, 7, quando muito bom 8. Quando é de 8 para cima, tem alguma coisa escondida que tu não viu que vai aparecer. Tem algum problema. Tem alguma inspeção que não vai passar, que tem alguma coisa. No Brasil, o aluguel hoje está igual. Daí para menos. Daí para menos. Aqui eu tô falando de 6 líquido, tá? O cara já descontou tudo. Lá no Brasil a gente tá falando de 6 bruto. E isso que o cara tá contando que ele não vai declarar a renda e não vai pagar o imposto. Porque isso acontece muito. O cara comprou, conhecia gente lá no Brasil que tinha dinheiro na parede e comprava os imóveis com o dinheiro da parede. Então quando você vai fazer essa análise, aí às vezes o cara assim, não, então eu vou para um negócio mais arriscado, que às vezes vai me dar alguma coisa a mais, vai me dar 12, vai me dar 15, vai me dar 20%. Mas pensa o seguinte, o negócio mais arriscado ele vai acontecer uma vez. Você vai comprar, você vai construir e você vai vender. Você ganhou os seus 15, 20%. Depois daquele ciclo você tem que repetir. Você tem que comprar de novo, construir de novo, correr o risco mais uma vez para tentar ganhar a mesma coisa. Enquanto um imóvel de renda, você compra uma vez, aluga e fica. O 6% é perpétuo. O 15%, o 20%, em cada evento vai ter um risco novo. E você pode não repetir. E hoje você ganhou 20, amanhã você correu um risco e não calculou direito, você perdeu 25. Aí você perdeu o que ganhou e mais o principal. Então quando se analisa retorno, a gente tem que pensar qual que é o nosso objetivo. O meu objetivo hoje é aumentar o meu patrimônio de forma um pouco mais rápida. Então eu tenho que aceitar que eu posso perder também. E eu vou para esse risco para ganhar o 15, 20. Se, pô, já estou estável, já tenho a minha renda, já tenho a minha grana, já tenho meu patrimônio, quero gerar uma renda para o futuro. O 6 não é ruim, porque o 6 é para sempre. E esse caixa vai acumulando sempre no seu investimento e é uma renda literalmente passiva. Que depois que você compra e aluga, você não tem que fazer muita coisa. É só receber o aluguel, de vez em quando ligar para o seu José lá para arrumar uma pia e deu. E resolve o problema. E quanto menos risco você quiser correr, pouco menos de resultado você vai entregar. Acho que a minha mensagem está passada. Se alguém tiver alguma pergunta específica sobre investimento em construção, investimento geral, porque o meu histórico é de economia, mercado financeiro, enfim, eu estou aí para ajudar. Então, em resumo, ao invés de comprar um, compra os 5 imóveis. Exatamente. Ele achou que eu tava de sacanagem, assim, ó. Eu vi que eu falei, pô, tem que ter algum amargo no desfecho melhorado. Não, mas é uma análise que às vezes as pessoas... Não faz. Pô, esse meu amigo que fez, ele já tem 4 imóveis aqui. Então não é uma pessoa assim que não tem acesso a conhecimento. Mas às vezes não foi bem assessorado quando chegou aqui. Assim, cara, mas pensa bem nisso aqui.
No Brasil eu construía mesmo. Construiu? É, vale mais a pena. Também veio lá, família. Nesse cálculo, nessa projeção a longo prazo que você faz, você não considera o fator de valorização do imóvel? Então, o fator de valorização, se a gente pegar os dados históricos aqui dos Estados Unidos, na média, entre 1964 ou 69 até hoje, a valorização foi uma média de 5,5% ao ano dos imóveis. Valorização média. Eu não posso pegar eventos específicos. Se eu pegar de 2008 para cá em Sunny Isles, um amigo meu comprou o Trump Tower por 300 mil e vendeu por 1 milhão. Isso não está na média. Isso não está na média. Como aconteceu no Brasil também. Exatamente. Então, quando a gente analisa, tem que... Ah, mas um amigo meu comprou... Cara, mas... Então, beleza. Espera mais 45 anos, outra crise, e compra um imóvel por 300 mil e vende por 1 milhão 5 anos depois. Mas vai demorar 45 anos para isso acontecer, entendeu? Eu morei em Boston 30 anos atrás. Eu morei num condomínio de apartamentos em South Boston, que o imóvel foi me oferecido a $75 mil. Hoje custa $530 mil. Mas eu não duvido. O mesmo apartamento. Mas a questão de crise, né? Existe, sabe? Não, agora é que South Boston passou, É a cidade só cresce, falando, né? South Boston passou por um processo de... Era uma região que não tinha muito valor e as incorporadoras resolveram construir naquela orla e os imóveis estouraram. Agora vamos lá, vamos para as expectativas racionais. Vamos para a expectativa racional. O cara que vai comprar um primeiro imóvel, ele raramente vai para uma área que ele não conhece, que alguém está querendo desenvolver. Quem é que vai comprar? O cara que vai comprar por 75 mil, imaginando que vai desenvolver, é o investidor que está correndo risco. Aí é investimento. O erro dele. Aí é investimento. Se, porra, os caras vão construir ali, que nem o Jorge Pérez e a turminha dele agora indo ali para Little Haiti. Quem é que vai comprar o primeiro imóvel em Little Haiti? Mi amigo compró 3 warehouses en Wynwood, antes que Wynwood fuera lo que es ahora. $65 mil cada, compró 3. Los vendió a cada uno en $750 mil. Risco, especulação. Y tiempo, porque tienes que comprar y esperar. Exato. Lo rentas. Quanto tempo foi isso de ser... Como puede ser aproximadamente 10 años, pero los warehouses estaban rentados. Sim. So, ellos mismos se pagaron. Y se duplicaron, porque imagínate, $65,000 un préstamo nessa época. Sim, aumentou 10 vezes o preço ao longo de 10 anos e gerou renda. Mas é risco. É risco. É risco. Poderia não ter dado certo. E todo mundo devia ter chamado ela de louca por ter feito isso. Nossa, vai comprar? Vai comprar ali? Então são coisas diferentes. Poderia ter virado um favelão ali. Exato. A menos que tenha uma informação privilegiada, né? Em Wynwood não tem. Aí a galerinha que desenvolveu o Wynwood e Edgewater tá indo para onde? Tá indo para lá da 95 em Alapata. Aquela área ali. Quem é que passa lá? Passa de carro lá. Eu passei de carro lá outro dia. Compró una casa en Ninguém que não entende de investimento vai olhar para aquilo lá. Eu vou comprar aqui. Passa de carro lá agora. Agora não dá. Eu passei meio-dia. Eu passei meio-dia que era para dar uma tranquilizada. Para investir ou para mim? Com esse raciocínio. No Porsche. Não. Pra morar e investir. Os dois Não, não só. tem o prédio One Ball Harbor, em Bay Harbor ali, chamado One by Trust. Esse é top. A área de desenvolvimento, tá? Qualquer coisa acima aqui de Hallandale e para baixo de Fort Lauderdale, ou entre Fort Lauderdale e Boca. Ok. Porque Fort Lauderdale pega single family home ali, $1.500, $1.800 o pé quadrado. Entre Hallandale e Fort Lauderdale, que tu tem Dania Beach, tu tem Hollywood, falando Lá do leste da 95. Isso mesmo. A gente tá falando de $600 o pé quadrado. Então ainda vale ali. O cara tá saindo daqui de Miami para morar lá. Porque o cara vai comprar uma casa aqui em Miami Beach de 5 mil square feet. Ele vai pagar quase $10 milhões. Então, mas isso você E lá é 3. comprar de 3, 4 casas. Orlando. Não tô falando só. Também. Orlando, assim, ó, o problema de Orlando, não falo mal, são riscos diferentes. Por que Miami valoriza? Porque a gente tem do lado o oceano e do outro lado o pântano. E entram 1.000 pessoas por dia aqui. Então acaba o espaço. O real estate aqui é oferta e demanda. Qual é o problema de Orlando?
É uma planície que não acaba mais a terra. Tá construindo pra tudo quanto é lado. Tu compra um imóvel hoje novo por 300 mil dólares, daqui 2 anos tu vai comprar um imóvel novo por 300 mil dólares. Só 3 milhas pra frente. Só 3 milhas pra frente. 3 milhas pra frente, mas o novo centro vai ser 3 milhas pra frente. E o novo parque vai ser 3 milhas pra frente. Então a cidade está fazendo assim. Qual é o bom de Orlando? 72 milhões de visitantes por ano, cara. Pode botar para alugar que vai alugar. O hotel não consegue dar conta. Mas vou fazer um comentário para as pessoas que estão comprando mais em imóveis sem ser essa questão de resort, de ser timeshare, o que for. Quem comprar imóvel para as pessoas locais estão sendo muito melhor do que o pessoal está comprando hotel ou resort. Etc. Por quê? Porque não tem muito. Não tem muito. Construção de hotel. E outra coisa, faz 10 anos da crise. Quanto tempo leva para limpar o crédito do cara depois do foreclosure? 7 anos. 7 a 10 anos. Na menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos, com 2,5% de crescimento do PIB, é o local que vai comprar. E muita demanda de trabalho, então as pessoas estão mudando muito para lá também. Estou bom de um. Parabéns. Ok. Fechou? Obrigado.